Hoje nós vamos dar início a mais um seminário, dia de sol, mais sinal que nós temos foco e vontade de aprender, Então, hoje nós vamos começar a falar sobre intervenção de terceiros. Então, o que significa dizer o Instituto da Intervenção de Terceiros? Intervenção de terceiros é um instituto permissivo quanto à intervenção de uma pessoa que não é parte de um processo, nesse processo. Então, na realidade, até para que nós possamos entender melhor o conceito de intervenção de terceiros, nós temos que entender quem é o terceiro e quem é a parte. Terceiro, por um conceito de exclusão, é aquele que não faz parte de uma relação jurídico-processual. É aquele que não faz parte do processo. Então, terceiro é aquele que não faz parte da relação processual. Enquanto que a parte, no conceito geral, já que nós temos vários conceitos de parte, então, no conceito geral, parte é aquela pessoa que participa da relação processual. Então, voltando aqui ao conceito de intervenção de terceiros, então, é um instituto que permite que aquele terceiro, ou seja, que não é parte do processo, ele intervenha em um processo que já está em andamento. Nós temos algumas modalidades de intervenção de terceiros. Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, amicus curiae, desconsideração da personalidade jurídica, e nós vamos ver cada um deles. A primeira intervenção de terceiros que nós vamos analisar é a assistência. A assistência, artigo 121. Aliás, começa no 119, que são as disposições gerais, e 121, assistência. A modalidade de assistência, ela permite que um terceiro que tenha interesse jurídico na causa, ela intervenha naquele processo para auxiliar a uma das partes a sair vencedor naquela demanda. Então, o assistente, ele é um terceiro que possui interesse jurídico em auxiliar uma das partes a sair vencedor em uma determinada demanda. Para que nós possamos melhor entender esse conceito de assistente, nós temos que saber o que significa dizer interesse jurídico. Veja que o interesse jurídico é um requisito para que a assistência ou o pedido de assistência seja deferido pelo juiz. O interesse jurídico, ele se desdobra. Ele tem dois desdobramentos. E nesses dois desdobramentos, acaba por surgir duas modalidades de assistência, que é a assistência simples ou adesiva e a assistência qualificada ou litisconsorcial. Então, nós temos duas modalidades de assistência. Assistência simples ou adesiva são sinônimos, e assistência qualificada ou litisconsorcial. Mesma coisa, também são sinônimos. Vamos iniciar pela assistência simples adesiva. A assistência simples adesiva, ela é uma assistência voluntária, espontânea. Por quê?
Porque o terceiro, para intervir no processo, ele tem que provocar, ele tem que peticionar pedindo a sua intervenção e demonstrando o seu interesse jurídico. E aí, nós temos que analisar o que significa dizer o interesse jurídico dentro da assistência simples adesiva. Estou indo rápido demais ou está tranquilo? Está tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Na assistência simples ou adesiva, o terceiro, ele tem interesse jurídico, porque o direito que está sendo deduzido na relação processual vai atingir indiretamente o seu direito. Então vejam que o assistente simples, ele tem que demonstrar ao juízo, para obter a admissão da sua intervenção naquele processo, ele tem que demonstrar que aquela sentença irá influir indiretamente no seu direito. Ele não faz parte da relação de direito material das partes daquele processo. Então, o assistente simples, ou adesivo, ele não faz parte da relação de direito material deduzida ou discutida naquele processo. Exemplo, um exemplo clássico, né? Em todas as aulas eu dou esse exemplo, porque fica mais fácil de visualizar. Relação de locação. Mariazinha pretende despejar Joãozinho, que sublocou o imóvel para Frederico. Vejam vocês, Frederico, que é sublocatário, tem alguma relação jurídica de direito material com o locador do imóvel? Com Mariazinha? Então, se eu loco o imóvel para ele e ele subloca o imóvel para ela tem relação de direito material com quem? Mas não comigo. Na relação locatícia entre mim e ele, ela nada tem a ver. Então, na realidade, ela não poderia figurar como parte desta relação nem deste processo. Se ela não figura como parte da relação de locação entre mim e ele, logo, ela não poderia fazer parte da demanda. Só que, se essa sentença for de procedência do pedido, despejando, indiretamente, o direito do sublocador vai ser o quê? Atingido. Então, nessa situação, ela tem interesse jurídico em intervir nessa relação jurídico-processual que já foi instaurada e já está em andamento, com o objetivo de auxiliar uma das partes, que é o locatário, né, a sair vencedor daquela demanda. Porque se ele sair vencedor daquela demanda, ela vai conseguir evitar, né, de não sair do imóvel. Tá? Então, o interesse jurídico do assistente simples significa dizer que ele, indiretamente, vai ser, o direito, né, desse terceiro, indiretamente, vai ser atingido por aquela demanda. Então, na petição pleiteando assistência simples, tem que ficar demonstrado esse interesse jurídico. E eu sempre falo isso em sala de aula, né? Eu brinco que o assistente simples, ele é um puxa-saco processual.
né? Ele vem ali tão somente para auxiliar, porque o direito material que está sendo discutido naquela demanda não pertence a ele. E aí tem uma outra questão. Quando esse assistente simples, ele tem a sua intervenção admitida pelo juiz, ele passa a ser parte da demanda? Ele deixa de ser terceiro e passa a ser parte? Vejam vocês que o processo está em andamento. Ela é terceira, ela não faz parte dele. Mas ela pleiteia a sua intervenção com base no interesse jurídico. Aquela sentença vai influenciar indiretamente no seu direito. Apesar do direito material deduzido em juízo não pertencer a ela, ela quer auxiliar uma das partes a sair vencedor. Ela deixa de ser terceiro e passa a ser parte? Não tenho dúvida disso, claro que sim. O terceiro, ele deixa de ser terceiro e agora ele passa a ser parte. Porém, cuidado com uma distinção. Ele passa a ser parte do processo, porém, ele não é parte da demanda. Tem uma distinção entre parte do processo e parte da demanda. Na assistência simples ou adesiva, o assistente, ele deixa de ser terceiro para ser parte do processo. E por que não da demanda? Porque a relação jurídica deduzida naquele processo nada tem a ver com o assistente, não pertence ao assistente. Então, na realidade, aí, ele é o verdadeiro terceiro, né? Ele só adquire a qualidade de parte porque ele agora está dentro daquela relação processual. Porém, o direito material ali discutido não pertence a esse terceiro. Por isso que ele adquire sim a qualidade de parte, mas parte do processo e não parte da demanda. Agora vamos para a assistência litisconsorcial ou qualificada. Na assistência litisconsorcial ou qualificada, eu tenho aí um segundo desdobramento desse interesse jurídico, né? Porque eu terceiro, na qualidade de assistente simples, qualificado ou litisconsorcial, eu tenho que demonstrar ao juízo um interesse jurídico. Mas o interesse jurídico, em qual sentido? Qual é a diferença crucial entre a assistência simples e a qualificada, em termos desse desdobramento de interesse jurídico? Aqui na qualificada ou litisconsorcial, o direito material que está sendo discutido na relação processual pertence também ao terceiro. Vejam vocês que esse terceiro já poderia ter integrado o polo ativo ou polo passivo daquela demanda. Só que ele não integrou. O processo foi inaugurado, foi instaurado e ele ficou de fora. Ele ficou como terceiro. Ele não fez parte daquele processo. Porém, ele descobre que existe esse processo, né, de alguma forma, ele toma conhecimento que existe um processo já instaurado, uma demanda já instaurada, da qual ele não participou e queria ter participado porque tem legitimidade. Tem legitimidade ad causum. O que significa dizer legitimidade ad causum? É a pertinência subjetiva da lide. Ou seja, o direito material que está sendo deduzido naquela relação processual também pertence a ele.
Então, na assistência qualificada ou litisconsocial, o terceiro, ele possui interesse jurídico em razão do direito material que está sendo deduzido ou discutido naquele processo, também pertencer a ele, terceiro. Vejam que, aqui na assistência qualificada litisconsocial, o direito desse terceiro, ele vai ser atingido de uma forma direta por aquela sentença. E aí nós temos uma diferença em relação lá à assistência simples ou adesiva. Né? Enquanto que na litisconsocial, o terceiro ele vai ter o seu direito diretamente atingido por aquela sentença, na assistência simples ou adesiva, o direito material do terceiro será atingido de uma forma indireta. E por que isso? Porque na assistência qualificada ou litisconsocial, o direito material que está sendo deduzido nessa relação processual também pertence ao processo. E na assistência simples ou adesiva, não pertence ao terceiro. E aí eu pergunto aos senhores, na assistência litisconsocial qualificada, o terceiro, ele deixa de ser terceiro e passa a ser parte quando a sua ou o seu pedido de intervenção é admitido pelo juiz? Com certeza. Mas ele passa a ser parte do processo ou parte da demanda? Só do processo? O direito material discutido na relação processual é de quem? Das partes originárias que já estão no processo, e a partir do momento em que esse terceiro ele é admitido nesse processo, ele passa a ser parte do processo, mas também ele passa a ser parte da demanda, porque o direito material na assistência qualificada ou litisconsocial também pertence a ele. O direito material que está sendo discutido ali naquela demanda também pertence a ele. Então, ele passa a ser parte do processo e da demanda. Diferente da assistência simples, que o terceiro passa a ser parte tão somente do processo, porque o direito material que está sendo discutido ali não pertence a ele. Porém, ele quer que uma das partes saia vencedor. Se vocês conseguirem entender essa diferença, né, pegar esses pontos essenciais e diferenciais da assistência simples ou qualificada, vocês não vão errar nenhuma questão de prova. Então, é simples assim, ó. Na assistência simples adesiva, o terceiro, ele tem interesse jurídico para intervir naquele processo, porque ele pretende auxiliar uma das partes a sair vencedor daquele processo. Porque a sentença irá influir no seu direito indiretamente. O direito material não pertence a ele. Ele é coadjuvante. Ele é coadjuvante. Então, ele é terceiro tão somente do processo. Ele só entra ali naquele processo, ele só intervém para auxiliar uma das partes. Enquanto que na assistência qualificada ou litisconsocial já é diferente. O interesse jurídico, ele está pautado no interesse de intervir naquele processo, porque aquela relação de direito material que está sendo discutida ali também pertence àquele terceiro, que deveria ter participado como parte lá da inauguração do processo, lá da petição inicial. E não foi. E não foi. Então, o interesse aí dele é direto. A sentença irá influenciar no direito desse terceiro de uma forma direta. Essa é a diferença entre um e outro. E aí, na qualificada,
o terceiro passa a ser parte do processo e parte da demanda. Vamos dar um exemplo. Condomínio. Condomínio. Existe uma ação de uma condômina em face do condomínio. Essa condômina está pleiteando que o condomínio providencie a instalação de um medidor para cada um dos condôminos. Tendo em vista que ela não acha justo ela fazer um rateio, né, das despesas de água, dividir entre todos os condôminos, porque ela não passa o dia inteiro em casa, ela não consome tanta água quanto o vizinho B. Então, ela ajuizou uma ação para que seja providenciado esse hidrômetro para cada condômino. Joãozinho, que passa o dia inteiro em casa, e que para ele é conveniente que seja um hidrômetro só e que seja repartido entre os condôminos, ele pode participar dessa relação processual? Lá do início, lá na petição inicial, ele tem legitimidade ad processo e ad causum? Tem. Tem. Só que ele não participou, ele não sabia dessa ação judicial e veio tomar conhecimento posteriormente. Ele estava viajando, enfim, tomou conhecimento posteriormente. Ele pode participar dessa relação processual ainda? Há tempo? Através da assistência o quê? Litisconsorcial qualificada. Ele vai ter que demonstrar ao juízo que aquela sentença irá influenciar diretamente no seu direito material. E que o direito material discutido naquela relação processual também pertence a ele. Portanto, a partir do momento que a admissão dessa intervenção ela é realizada, ele passa a ser parte do processo e parte da demanda. Tranquilo até aqui? Então, essa é a diferença entre assistente simples e qualificada. Agora, em termos procedimentais, o que vai acontecer? Para que o terceiro, ele ingresse como parte, e aí eu estou falando parte no modo geral, basta que esse terceiro atravesse uma petição aos autos do processo e que nesta petição ele se qualifique e que ele demonstre, fundamentando, obviamente, o seu interesse jurídico em intervir naquele processo, que já está em andamento, obviamente, né? Pode haver interesse econômico? O terceiro, ele pode pedir a sua intervenção com base no interesse econômico? Não, não pode. Cuidado com isso. Interesse jurídico é uma coisa, que nós já acabamos de falar, interesse econômico é outro. Com exceção da Lei 9.469 de 97. 9.469 de 97, em que autoriza que a Fazenda Pública, ainda que não tenha interesse jurídico, ela possa intervir no processo na qualidade de assistente, sem interesse jurídico. Então, notem que a regra é que haja um interesse jurídico, esse interesse jurídico tem que restar demonstrado, tá? Porém, a Fazenda Pública, por exceção à regra, ela é autorizada a intervir no processo, ainda que não possua interesse jurídico. Se ela demonstrar interesse econômico, a intervenção dela vai ser admitida. Lei 9.469 de 97. Então, União, Estado, autarquia, tem interesse econômico? Pode intervir como assistente, não tem problema nenhum.
Na realidade, é como se fosse uma prerrogativa, né? Outra observação. Nós vimos lá na assistência simples, adesiva, que o terceiro, ele adquire sim a qualidade de parte, mas parte do processo não da demanda, porque o direito material que está sendo deduzido naquele processo não pertence a ele. Ok. Se ele adquire a qualidade de parte, logo ele adquire o ônus que a parte possui dentro do processo. O dever que a parte possui dentro do processo. Vejam que a parte ela não tem que recolher custos. Ela não tem que praticar os atos processuais tempestivamente. Então, se o terceiro ele adquirir a qualidade de parte, ele assume também os ônus e deveres das partes. Então, eles devem, assim como as partes originárias do processo, recolher custas e praticar os atos processuais, obviamente, né, desde a sua intervenção para frente, de forma tempestiva e com os requisitos formais. Se eu acabei de afirmar agora aos senhores que o terceiro adquiriu a qualidade de parte, portanto, com ele também vem o ônus e deveres das partes, a pergunta é, o assistente simples, ele pode desistir da ação? Ele pode praticar atos de renúncia dentro do processo, já que ele carrega consigo ônus e deveres das partes? Eu, Luciene, atravessei uma petição demonstrando ao juízo que estou numa situação similar à do Joãozinho. Eu não faço parte daquela relação processual, mas eu estou numa situação similar e que aquela decisão poderá influenciar indiretamente no meu direito. Eu posso entrar como assistente simples? Sim, posso. Mas eu posso desistir, eu posso praticar atos de disposição dentro dessa relação processual a partir do momento que eu adquiri a qualidade de parte e que eu adquiri poderes ou ônus de parte. Vejam que eu sou parte o quê? Não sou parte da... Posso praticar atos de disposição? Posso renunciar ao direito material, por exemplo? Claro que não. Se o direito material não me pertence, eu não vou poder praticar atos de disposição. Não posso renunciar a direito de ação, direito material. Não vou poder fazer uma transação sem anuência da parte originária em que eu estou assistindo. Posso recorrer? Foi prolatada uma sentença, o assistido, ele não recorreu. Ah, mas por que não recorreu? Não interessa. Essa não é a pergunta. A parte, ela não recorreu, seja porque perdeu prazo, seja porque não quis recorrer, está satisfeita. Então, a parte da demanda, ela não recorreu. Eu, assistente simples, apenas parte do processo, posso recorrer? Posso, porque eu tenho os poderes das partes. Porém, no antagonismo de vontades entre assistente e assistido, prevalecerá a vontade do assistido, daquele que é parte da demanda. Se eu não sou parte da demanda, eu não posso conflitar
com a vontade daquele que realmente faz parte da demanda. Vejam que eu só estou ali para figurar como coadjuvante, para ajudar que ele saia dali daquela demanda vencedor. Eu não estou ali para conflitar com interesses com o interesse daquele que é parte do processo da demanda. Vejam que, na realidade, é uma pessoa assim, muito chata que está ali te incomodando, né? Se for esse o caso. Ó, eu não quero recorrer, o direito material é meu, e você que está aqui para me ajudar, para me assessorar, para me coadjuvar, você quer recorrer. Só que eu não quero. Então, prevalecerá o interesse do assistido, não do assistente. Porque o direito material não pertence a ele. Agora, lá na assistência qualificada... Oi, fala. Pode. Sim. Aí o assistido ele atravessa a petição dizendo, olha, esse recurso tem que ser inadmitido. Se ele não fizer sóbrio. E aí, em regra, o tribunal ele intima. Diga a parte interessada se opõe ao recurso interposto pelo, tá? Antes de inadmitir. Por quê? Na realidade, assim, tudo que for juntar aos autos do processo tem que ter contraditório para a defesa. Né? Então, recorreu a parte autora e ré, vão ser intimadas para se manifestar. Uma outra observação importante, que eu estou pegando nas questões pontuais de prova mesmo. O assistente, ele pode contestar no lugar do assistido? Então, o assistido, ele foi citado para integrar a relação processual e se defender. Só que, nesse lapso temporal, ele se mantém inerte. O assistido, o terceiro, ele intervém e contesta no lugar... Aliás, perdão. O assistente intervém e contesta no lugar do assistido. Porque, na realidade, o assistido ia tomar o quê? Uma revelia. Ele ia ser revel. Só que o terceiro, ele adquiriu a qualidade de parte e ele apresentou a contestação tempestivamente. Poderá isso acontecer? Sim, poderá. Só que, qual é a observação que eu faço aos senhores? Nessa hipótese em que o assistente, ele contesta no lugar do assistido, ele passa a ser substituto processual. Eu vou ter aí uma hipótese de legitimidade extraordinária, em que alguém, em nome próprio, vem defendendo o direito o quê? Alheio. Então, quando houver a hipótese do assistente apresentar contestação no lugar do assistido e o assistido se mantiver inerte, eu vou ter uma hipótese de legitimidade extraordinária. Substituição processual. Isso não impede que o assistido intervenha no processo a qualquer momento. Né? Só que, quando ele intervir, ele intervém dali para frente. Ele não pode mais retroagir aos atos que já foram praticados. E uma última observação aí dentro da assistência.
Fale-me. Isso. Pode. Porque ele não vai adivinhar se ele vai contestar ou não. Então, ele já atravessa a contestação. Tá? O assistente, ou aquela pessoa que participou na qualidade de assistente, transitou em julgado a sentença, fez coisa julgada material, ela pode ajuizar novamente aquela mesma ação em que ela participou como assistente? Essa é a pergunta. Então, eu participei como assistente e agora eu pretendo ajuizar a ação idêntica àquela novamente. Eu posso fazer isso? Não posso. O assistente, ele não pode discutir ou querer rediscutir a justiça da decisão. O que significa dizer o termo justiça da decisão? São os fundamentos da decisão. Exceção à regra. Então, em regra, o assistente, ele não poderá discutir ou querer rediscutir a justiça da decisão. O que significa dizer isso? Os fundamentos da sentença. Exceção à regra. Isso está lá no artigo 123 do CPC, tá? Então, 123, ele tem o inciso 1 e 2, que tem a exceção à regra. Então, pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir prova suscetíveis de influir na sentença. Então, se o terceiro, se o assistente, ele ficou impedido em produzir provas que poderia influir na decisão, ele poderá, sim, através de outra ação, discutir a justiça da decisão. Ou se ele desconhecia alegações ou provas das quais o assistido por dolo ou culpa não se valeu. Tá? Então, inciso 1 e 2 são exceções à regra. Tá? A regra é que o assistente, ele não pode discutir os fundamentos da sentença ou daquela sentença em que ele participou como assistente em outro processo. Ele só poderá fazê-lo se ele não produziu as provas que poderia ter produzido, ou se o assistido ele não fez alegações ou provas que poderia ter feito por dolo ou culpa, tá? Que é o inciso 1 e 2 do artigo 123 do CPC. 123, inciso 1 e 2 do CPC. E aí nós terminamos a assistência. Próxima modalidade é a denunciação da lide. Denunciação da lide, artigo 125 do CPC. É uma segunda modalidade de intervenção de terceiros. E o que é uma denunciação da lide? A denunciação da lide é uma demanda regressiva condicional. Então, a denunciação da lide é uma intervenção de terceiros, cuja natureza jurídica, podemos assim dizer, ela é uma demanda regressiva condicional.
A denunciação da lide, ela pode ser utilizada tanto pelo autor quanto pelo réu. Na realidade, ela é uma modalidade de intervenção de terceiros provocada pelo autor ou pelo réu. É diferente da assistência, né? Na assistência eu tenho a espontaneidade, eu tenho a voluntariedade. Aqui na denunciação da lide, ao contrário, eu tenho o quê? O autor na petição inicial ou o réu na contestação provocando um terceiro a participar daquela relação processual. Na realidade, o que eu quero é fazer com que aquele terceiro, que é meu garantidor, venha a participar desta demanda. A intenção aqui é fazer com que esse garantidor, na hipótese de sucumbência, ele venha a garantir os meus prejuízos. Vejam que eu vou ter a demanda originária, autor-réu. O autor ou o réu irá denunciar a lide a esse terceiro. E aí eu vou ter o autor ou o réu em face desse terceiro. Vejam que eu vou ter duas demandas a serem analisadas dentro do mesmo processo, através de uma única sentença. Entenderam essa parte? Então vejam que a denunciação da lide, ela deve ser provocada pelo autor, momento oportuno, petição inicial, ou pelo réu, momento oportuno, contestação. E aí, as partes originárias irão provocar a intervenção de um terceiro, ou seja, de uma pessoa que não está naquele processo ainda, mas que a minha pretensão é que ele esteja para, em eventual sucumbência, ele possa garantir os meus prejuízos. É uma ação de regresso, na realidade, né? Traduzindo, é uma ação de regresso dentro do mesmo processo. Vejam que aqui o objetivo é fazer com que haja uma economia processual, né? Porque se eu tenho um garantidor, eu vou trazer esse garantidor para esse processo para que ele possa me garantir aqui dentro. Agora, nada me impede, se eu perder a oportunidade de denunciar a lide, que eu venha através de uma ação própria fazer isso. Uma ação de regresso própria. Ah, eu na contestação esqueci de chamar meu garantidor, de denunciar o meu garantidor. Tranquilo. Lá no final, na sentença, você vai sucumbir, paga o que deve e você vai, oportunamente, ajuiza uma outra ação regressiva em face daquele terceiro. Mas aí, olha o tempo que você vai perder. Você, na realidade, podendo resolver toda essa relação em um único processo, você vai acabar perdendo tempo em ter que participar dessa relação processual para sucumbir, transitar em julgado, fazer o pagamento para depois ajuizar uma ação de regresso. Quando, na realidade, a denunciação da lide é um instituto que te possibilita essa economia processual, te possibilita que você, dentro de um único processo, resolva todas essas questões. Quais são as hipóteses em que eu posso denunciar a lide? Então, vejam vocês que a lei processual, ela diz quais são as hipóteses em que são cabíveis a denunciação da lide. Eu não posso acordar com a vontade em denunciar a lide e denunciar, não é assim, né? Então, a lei, ela restringe as hipóteses em que cabe, em que eu vou poder me utilizar desse instituto de denunciação da lide. Qual é a primeira hipótese? Evicção.
Então, a primeira hipótese em que cabe a denunciação da lide é a hipótese da evicção, onde o evicto irá chamar o alienante imediato para garantir em eventual sucumbência. Eu vou traduzir. Vamos para o exemplo. Eu comprei um imóvel de Joãozinho por R$500 mil. Joãozinho comprou o imóvel de Mariazinha. Até aí, tranquilo. Só que, de repente, eu sou citada e, quando eu leio a contrafé, está dizendo que, na realidade, aquele imóvel que eu comprei não é meu. É de Maricota. A Maricota possui uma sentença judicial que reconhece a propriedade do imóvel a ela. E eu comprei aquele imóvel por R$500 mil. Eu vou ter que me defender? Claro que sim. Eu vou apresentar o quê? Contestação. Mas na contestação, eu vou denunciar a quem? Ao alienante imediato. Quem é o alienante imediato que eu esqueci o nome dele? Do Joãozinho, isso aí. Eu sempre esqueço do Joãozinho. Eu vou dando os nomes, eu esqueço. Mas o Joãozinho. Por quê? Se eu sucumbir nessa ação principal, em que Maricota diz ser proprietária, e o juízo realmente reconhece que ela é proprietária do imóvel, e que eu tenho que entregar o imóvel a ela, quem vai arcar com essas despesas? Essa indenização por eu ter comprado o imóvel que não era daquele que me vendeu? Joãozinho. Eu posso chamar a pessoa que vendeu para o Joãozinho? Vejam que Joãozinho está quebrado. Os R$500 mil que eu dei a ele, ó, sumiu. Só que a pessoa que vendeu o imóvel para Joãozinho, eu sei que ele tem um poder aquisitivo, um poder econômico, que possa vir a me ressarcir. Eu posso chamar essa pessoa que vendeu para Joãozinho? Vejam que a lei diz expressamente a denunciação da lide em caso de evicção em face do alienante imediato. Aquele que vendeu. Aquele que me alienou em primeiro lugar. Agora, Joãozinho pode chamar, ou denunciar, perdão. Joãozinho pode denunciar aquele que vendeu o imóvel para ele? Pode. E aí, qual é a conclusão que eu faço com vocês para a questão de prova? Em caso de evicção, a parte ela deve denunciar ao alienante imediato, porque pelo novo CPC não cabe mais a denunciação da lide per saltum. Então, eu não tenho mais a hipótese da denunciação da lide per saltum. Ou seja, ao invés de eu, Luciene, denunciar ao alienante imediato, eu vou denunciar uma outra pessoa dessa cadeia dominical. Eu não posso fazer isso. Tem que ser sempre o imediato. Agora, esse alienante imediato pode denunciar a outra pessoa que o vendeu? Pode, que é a denunciação sucessiva. Então, cabe a denunciação sucessiva. Agora, essa pessoa que Joãozinho sucessivamente denunciou, pode denunciar a outra pessoa que vendeu para ele? Nessa cadeia? Claro que não. Porque senão vai ficar um negócio o quê? Ad eterno, né? Um denuncia o outro. Então, só cabe uma denunciação sucessiva.
Então, só cabe uma denunciação sucessiva. Então, é isso, ó. Evicção, a denunciação da lide tem que ser feita ao alienante imediato. E esse alienante imediato pode denunciar ao outro alienante, que é a alienação, que é a denunciação sucessiva. E a denunciação sucessiva só cabe por uma única vez. Eu não posso denunciar per saltum, ou seja, saltar o alienante imediato, né? Colocar uma outra pessoa dentro dessa cadeia. Não posso, porque não cabe mais a denunciação per saltum. Segunda hipótese em que cabe a denunciação da lide. Aquele que estiver obrigado por lei ou contrato a indenizar. Então, a segunda hipótese é: eu posso denunciar a lide ao terceiro que estiver por lei ou por contrato obrigado a indenizar. Qual é o exemplo que nós temos aí? Aí nós temos que a responsabilidade o quê? Solidária, né? Principal exemplo: seguradora. Seguradora. Bati na traseira do seu Manel. Isolando aqui, né? Bati na traseira do seu Manel. A seguradora, ela se nega a indenizar os prejuízos. Apesar que quem bate na traseira não tem jeito, né? Eu não posso nem falar que eu não fui culpada. Mas, enfim. A seguradora se nega por algum motivo a indenizar. Nem parte, né, do dano. Fui acionada pelo seu Manuel a indenizar os danos causados pelo acidente. Cabe denunciação da lide? Sim ou não, gente? Ela não está obrigada por contrato a indenizar? Na realidade, eu vou discutir, né? Vejam vocês, olha. O juiz, ele vai analisar a demanda originária. Se houver sucumbência, ou seja, se aquele que denunciou sucumbir, aí sim o magistrado vai passar a analisar a denunciação da lide. Vejam que eu tenho aí entre elas, entre essas duas demandas, uma questão prejudicial. Se não houver sucumbência daquele que denunciou, a denunciação da lide, ela vai ser extinta sem resolução de mérito. Ela perde o objeto. Ela perde o objeto. Porque existe uma questão de prejudicialidade. Deve-se analisar primeiro a ação originária, e em caso de sucumbência daquele que denunciou, aí sim o juiz vai analisar a denunciação da lide para analisar se aquela pessoa que foi denunciada, ela realmente tem o dever de indenizar. Ela realmente figura na condição de garantidora. Pode ser que eu denuncie alguém que não esteja nessas condições legais de garantia. E aí ele vai julgar improcedente a denunciação. Julgando procedente o pedido da denunciação da lide, vejam que o cumprimento dessa sentença vai ser feito dentro do mesmo processo, tá? Então, tudo vai ser liquidado dentro do mesmo processo. Artigo 128, parágrafo único do CPC. Vamos supor aqui, ó, eu ajuizo a ação em face de Maria e Maria denuncia a seguradora.
eu posso executar diretamente a seguradora? Se o pedido da denunciação da lide for julgado procedente, o juiz reconhece que a seguradora ela também tem o dever de indenizar? Posso. Tá? Agora vamos para a terceira espécie do chamamento ao processo. Vejam que eu estou aqui dentro, né, colocando os pontos principais da intervenção aos senhores. Não é uma aula que seja, né, vários exemplos mais aprofundada, porque eu não tenho tempo hábil para isso. Ainda tem outras questões a falar, tá? Que geralmente em sala de aula eu perco 3 a 4 aulas aí, só em intervenção de terceiros. Chamamento ao processo. Chamamento ao processo está no artigo 130. Toda vez que houver uma relação de fiança, de cofiança, de codevedor, em que apenas uma dessas pessoas é chamada para o polo passivo e o outro não, vai ser cabível o chamamento ao processo. Vejam que, da mesma forma que a denunciação da lide, o chamamento ao processo, ele é por provocação de uma das partes do processo principal, que nesse caso é o réu. O garantidor é lá na denunciação. Aqui eu estou falando de uma relação em que eu tenho uma relação de fiança, de codevedor, de confiança. Eu vou abrir as questões, tá? Para elucidar melhor. Vamos lá. Eu tenho uma relação de fiança em que João é o fiador e Mariazinha é a fiançada. E aí, eu ajuizo uma ação e chamo para o polo passivo somente o fiador. Eu não chamo o afiançado para o polo passivo, ou seja, eu não faço constar o afiançado do polo passivo. Eu ajuizo a ação tão somente em face do fiador. E aí vocês têm que analisar aí nessa questão, a questão do benefício de ordem. Se o fiador, ele renunciou ao benefício de ordem, ele é um devedor solidário. Eu tenho uma solidariedade com o afiançado. Porém, se o fiador ele não renunciou ao benefício de ordem, eu tenho uma responsabilidade subsidiária. Por quê? Porque esse fiador, ele vai ter direito de ver executado, apreendido, primeiro os bens do afiançado, depois o meu fiador, porque eu não renunciei ao benefício de ordem. Então, eu tenho aí uma relação subsidiária. Eu sou responsável patrimonial, porém eu não sou o devedor. A partir do momento em que o fiador ele renuncia ao benefício de ordem, eu tenho ali uma responsabilidade solidária e, por exceção à regra, ele também é devedor. Então, se eu tiver uma questão de prova dizendo que Mariazinha chamou para o polo passivo tão somente o fiador, eu, fiador, o que eu tenho que fazer? Chamar para o polo passivo o afiançado. Então, eu tenho que me utilizar do Instituto de Intervenção de Terceiros, chamamento ao processo do afiançado. Eu vou fazer isso em que momento? Na contestação. Outra hipótese. Cofiador. O que significa dizer cofiador? Vários fiadores. Vários fiadores e eu só chamo para o polo passivo
um ou algum deles. Eu não chamo para o polo passivo todos os fiadores. Cabe chamamento ao processo? Cabe. Então, aquele que integrou o polo passivo na contestação irá chamar os demais fiadores para responderem junto com ele. Outra hipótese, codevedores. Codevedores. É a hipótese em que eu tenho vários devedores que são solidários. De onde advém a solidariedade? A solidariedade é gerada como? Por que eu posso dizer que uma obrigação é solidária? Isso é direito civil, hein? Só um flashback. A solidariedade advém por lei ou por contrato. Outra obrigação, ó. Outra observação. Está aqui, ó. No artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias. Então, a citação ela deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de perda da eficácia do chamamento. Óbvio que, se esse prazo foi ultrapassado por incompetência do cartório, eu não posso atribuir a culpa ao advogado, né? Se você, advogado, já informou o endereço, já recolheu as custas, tudo ok para a citação, e o cartório não providenciou, a culpa não é da parte do advogado, tá? Não perde a eficácia. Só se houver culpa ou falta de diligência da parte do advogado. Mas olha só, na realidade tem que colocar no polo passivo e litisconsórcio o aluno e os fiadores. Nesse contrato? Tá, os garantidores, ok. Então, eles depois, se eles forem pagar, o aluno, eles vão pagar no contrato, eles podem cobrar do aluno depois. Eles pagam porque a dívida é solidária. Eu não li o contrato ainda do FIES, mas se for nesse sentido, sim. Não existe mais dívida. Dentro desse mesmo processo, eles vão tentar buscar do senhor também. Tá? Desconsideração da personalidade jurídica, artigo 133. A desconsideração da personalidade jurídica, agora com o novo CPC, já deixou de ser novo, né, gente? Tá, todo mundo fala novo CPC, mas já na fase de adolescência dele. Então, veio como intervenção de terceiros, porque não era uma intervenção de terceiros, e virou um incidente processual. É um incidente processual.
Então, toda vez que os sócios de uma pessoa jurídica utilizarem essa pessoa jurídica que contrai direitos e obrigações, ou seja, que utilizarem esse véu protetor que a lei confere à pessoa jurídica, toda vez que esses sócios utilizarem de má fé, com a intenção de lesionar terceiros, vai ser possível a desconsideração da personalidade jurídica. E aí, o que vocês têm que observar? Na realidade, essas fraudes que estão lá no artigo 28 do CDC e artigo 50 do Código Civil, elas só são descobertas durante o tramitar processual. Por quê? Porque se eu souber que já existe fraude quando do ajuizamento da ação, se eu já tiver provas de que há fraude já no início lá que eu for, né, fazer a petição inicial, eu não vou instaurar esse incidente. Eu já vou chamar para o polo passivo a pessoa jurídica pedindo a desconsideração. Então, não se faz necessário instaurar esse incidente. Eu só vou instaurar o incidente de desconsideração a partir da petição inicial. Uma vez protocolizada a petição inicial, em que eu chamei a pessoa jurídica para o polo passivo, mas não chamei os sócios, eu vou instaurar esse incidente para que os sócios sejam citados para a defesa dentro desse incidente processual de desconsideração. Agora, se eu consigo comprovar já na petição inicial as hipóteses do artigo 50 do Código Civil, ou, por exemplo, uma confusão patrimonial, abuso das cláusulas contratuais da pessoa jurídica, fechou as portas, não comunicou à junta comercial a alteração do endereço. Então, isso tudo é fraude. Se eu conseguir já comprovar isso na petição inicial, não se faz necessário instaurar nenhum incidente. Já vou colocar a pessoa jurídica e os sócios no polo passivo. No polo passivo. Então, eu só instauro esse incidente no tramitar do processo depois da petição inicial. E aí, os sócios, eles serão citados para apresentar contestação em 15 dias. Vejam que o juiz ele não pode mais desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica sem antes conferir aos sócios o exercício do contraditório e ampla defesa. Daí existir o incidente de desconsideração. E como se resolve? Qual é a decisão que resolve esse incidente? A natureza é uma decisão interlocutória. Então, a decisão que resolve o incidente de desconsideração é uma decisão interlocutória, e essa decisão interlocutória, ela é agravável, agravo de instrumento, está lá no artigo 1015, tá? Desconsideração da personalidade jurídica inversa. O que significa dizer isso? Desconsideração da personalidade jurídica inversa. Oi? É quando o sócio, ele, como pessoa natural, contrai direitos e obrigações e ele protege essa pessoa jurídica. Na realidade, quem contrai a obrigação não é a pessoa jurídica, é a pessoa do sócio. E aí eu sempre dou esse exemplo em sala de aula que fica mais fácil de visualizar. Né? O marido já não aguenta mais conviver lá com a mulher e, enfim, arrumou uma namoradinha, está apaixonado lá pela novinha. Já tem 50 anos de casado.
ele quer o divórcio. Só que ele tem um grande patrimônio com a mulher e ele não acha justo dividir, porque a mulher sempre foi dona de casa. Então, ele entende que ele trabalhou sozinho, então ele não quer dividir o patrimônio com a esposa. O que ele começa a fazer? Injetar na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica. Como eu tenho a diferenciação patrimonial, né? O sócio tem um patrimônio, a pessoa jurídica tem outro, o patrimônio da pessoa jurídica vai estar o quê? Inchado. E o dele, zerado. E aí, nós vamos pedir a desconsideração o quê? Inversa. Inversa. Tá? Então, isso é a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então, o sócio, pessoa natural, contrai a dívida e, na realidade, ele protege a pessoa jurídica. Né? Então, é isso. E agora, amicus curiae. O amicus curiae, traduzindo, é o amigo da corte, amigo do juiz. Vejam vocês que o amicus curiae não é perito, hein? Não confundam, hein? Ele é uma pessoa, seja física, natural, né? Uma pessoa jurídica, um ente, que detém conhecimentos técnicos, especializados em determinada matéria, que entra na relação processual com o objetivo de auxiliar o juízo. Não é perícia. Porque o perito ele tem que ser o quê? Imparcial. E aqui o amicus curiae, ele tem interesse institucional. Não é perícia. Ele entra para poder auxiliar o juízo. Tá. Não. O que eu estou dizendo para o senhor é o seguinte, que o amicus curiae, ele não funciona como perito, ele não é um perito. Tá? Ele entra, ele é um terceiro que ele entra ao processo, mas ele não é perito. Ele entra para auxiliar o juízo e retirar algumas dúvidas de matérias específicas da qual o juízo não tem conhecimento técnico. Exemplo, estudo sobre célula-tronco. O juiz, ele tem conhecimento técnico sobre partes da medicina? Em regra, não. O CRM, ele pode entrar nesse processo como amicus curiae com o objetivo de auxiliar ao juízo a retirar algumas dúvidas? Sim, pode. Tá? Ele tem interesse institucional. Agora, outra observação. A matéria discutida no processo para que o amicus curiae possa entrar, ela tem que ter repercussão geral. Ou seja, o interesse não pode estar restrito tão somente às partes. Ela tem que ultrapassar o interesse das partes para o interesse da sociedade. Tá? Outro exemplo. Educar os filhos dentro do lar. Ou seja, os pais não mandam os filhos para o colégio. Essa criança não tem integração com outras crianças. Né? O pai paga professor particular para que o filho seja educado dentro da sua casa. Não sei nem se isso já foi resolvido, mas eu vi algo parecido, eu acredito que sim. Existe a necessidade de amicus curiae? Ou pode ser que um órgão que tenha interesse enfim,
institucional em relação à matéria, o MEC, por exemplo, entrar como amicus curiae para auxiliar o juízo nessa matéria? Essa matéria tem relevância social? Sim. Tá? Então, isso é o amicus curiae, não confundam com perícia, porque não é perícia e não é perito. Então, o amicus curiae pode intervir por provocação do magistrado, das partes, né? Ou voluntariamente. O amicus curiae vira parte do processo? Vira. Porém, os poderes do amicus curiae vai ser, ou serão, né, delimitados pelo juízo. Então, quem diz, né, quais serão os poderes do amicus curiae dentro daquele processo será o magistrado. E o amicus curiae, ele só pode, tá no parágrafo 3º, tá? Letra de lei, artigo 138. O amicus curiae, ele só pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Vamos lá, prazo processual. Vou dar uma corridinha básica, tá? Prazo. Conceito de prazo. O que é prazo processual? Prazo é um intervalo de tempo estabelecido para a prática de um ato processual. Então, o prazo processual é um intervalo de tempo estabelecido para se praticar um ato processual. Então, nós temos prazos em dias, meses, anos, segundos. Nós temos prazos em segundos. Se você perder a oportunidade de praticar o ato, você não vai mais poder praticar. Exemplo, contradita. Né? Quando você se depara com a hipótese de uma testemunha impedida suspeita, você tem que contraditar aquela testemunha em questão de segundos. Porque passou a oportunidade e você não vai mais contraditar. Né? Então, nós temos prazos não somente em dias, mas meses, anos, em segundos. O prazo ele é subdividido em prazo legal e judicial. Prazo legal, obviamente, é aquele prazo que está na lei. Ou fixado na lei. E o prazo judicial é o fixado pelo juiz. Então, nós temos aí uma regrinha básica. Né? Se eu tenho um ato processual a ser praticado e a lei não fixa um tempo, um prazo para que eu possa praticar o ato processual. Qual é a regra? Venha o autor com a certidão de nascimento. Aliás, venha o autor com a certidão de nascimento, ponto. Se eu abrir aqui a lei processual, eu não vou achar um prazo para isso. Para praticar esse ato processual determinado pelo juízo. Qual é o meu prazo? Gente, não tenho certeza. Claro que é 5 dias. Tenho certeza que vocês sabem. 5 dias. Vamos lá. Juiz pode ampliar ou reduzir os prazos? Juiz vai poder ampliar os prazos em até 2 meses, quando houver dificuldade no transporte ou calamidade pública. Então, pode ser ampliado. Vou dar uma reduzida no tema, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Vamos estabelecer a diferença entre prazo próprio / peremptório
prazo aceleratório, prazo impróprio e prazo dilatório. Alguém lembra o que é prazo impróprio? Impróprio. Prazo impróprio é aquele que não gera consequências por não ser praticado. E aí ele pode ser praticado a qualquer momento. Então, por exemplo, se eu não juntei a certidão de nascimento em 5 dias, que seria o meu prazo para poder juntá-lo, eu posso juntar em 10 dias? Sim, a princípio sim, tá? Não gera consequência. Agora o prazo peremptório, prazo próprio. Prazo peremptório, prazo próprio, é aquele que deve ser praticado sob pena de preclusão, ou seja, eu tenho consequências pela não prática do ato. Esse prazo, ele não pode ser afastado pelas partes. E o que é preclusão? Preclusão é a perda da possibilidade, da faculdade de se praticar um ato processual. É a perda da possibilidade ou da faculdade de se praticar um ato processual. Então, se eu não contestei no meu prazo de 15 dias úteis, o que vai acontecer? A ausência de contestação é revelia, né? Obviamente. Mas está preclusa a via? Preclusão o quê? Temporal. Então, nós temos a preclusão temporal, que é a perda do prazo de se praticar um ato processual. Temos a preclusão consumativa, que significa dizer preclusão consumativa? Uma vez praticado o ato processual, ele não pode mais ser, em regra, complementado. Então, uma vez praticado o ato processual, consumado ele estará. E preclusão lógica. A preclusão lógica é aquela em que eu pratico um ato processual anterior àquele que eu quero praticar, que acaba por me impossibilitar em praticar o ato. Exemplo, se na audiência eu renunciei ao meu direito de recorrer, ainda que eu esteja no meu prazo, ou que a outra parte esteja no prazo dela para recorrer, eu não posso recorrer. Ou seja, eu pratiquei um ato anterior que é conflitante com aquele ato que agora eu quero praticar. Essa é a preclusão lógica. Quando é que nós temos início a contagem do prazo processual? A contagem do prazo inicial, em regra, se inicia a partir o quê? Nos dias não úteis, o prazo ele fica suspenso. Então é isso, tá? Não tem como mais estender, vou dar a palavra a nossas colegas. Fiquem aí um minutinho, não levantem.
Bom dia, bom dia. Primeiramente, quero pedir desculpas a atrapalhar, né, a aula de vocês de sábado. Eu me chamo Débora, né, eu sou consultora do curso de pós-graduação da Unicre Rio, e ela é a Isabela. Nós estamos aqui hoje para fazer a divulgação dos nossos cursos, né, ressaltar a importância que é fazer a pós-graduação, né, parabenizar vocês agora por essa reta final, né, e desejar sorte, né, nessa conclusão de uma fase muito importante na vida de vocês. Nós hoje estamos com os cursos de pós-graduação na área de Direito Processual, Material do Trabalho, Direito Tributário, né? Agora, no início de maio, nós vamos iniciar com as novas ofertas para o próximo semestre. E é interessante que vocês preencham essa ficha, né, que está aí na mesa, na cadeira de vocês, que é uma ficha de interesse, concurso que vocês têm interesse, né, em cursar pós-graduação, o curso que vocês têm interesse em se especializar. E a gente vai entrar em contato. Nós temos também hoje cursos de atualização, né, que são cursos extracurriculares que vão ajudar vocês também na entrega de horas e atividades complementares. Né? Preencham essa fichinha e passem ali fora que a gente vai dar um brinde para vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação aos nossos cursos, né, nós também estaremos ali à disposição. Tudo bem? Aquelas pessoas que não têm interesse em fazer uma especialização, né, podem colocar também a área, né, que vocês querem fazer, ou se vocês vão focar na OAB, né, para a gente ter uma noção, né, do que vocês estão pretendendo fazer assim que vocês concluírem o curso. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem. Aí, com isso, vocês preencham, por favor, e entreguem ali fora, tá bom, gente? Obrigada.